Bem-vindo a mais uma mensagem do projeto deusepaz.com. Eu sou o reverendo Alexandre Augusto e você vai ouvir agora uma reflexão sobre o barro nas mãos de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados, acabamos de ler o capítulo 18 de Jeremias, mas eu solicito que todos vocês leem com bastante atenção o capítulo 18 todo e também o capítulo 19, para que vocês consigam, então, compreender tudo o que vai ser dito nessa reflexão. No capítulo 18, Deus oferece sua graça a Israel. No capítulo 19, ele mostra as consequências da rejeição. Essa mensagem nos traz mais uma experiência de Jeremias com Deus. E com essa experiência, lições importantíssimas para cada um de nós. Lições que têm a ver comigo, lições que têm a ver com você. Interessante é o fato que geralmente procuramos respostas de Deus no sobrenatural, no magnífico, no extraordinário, mas Deus quase sempre, para responder, revelar sua vontade e nos direcionar, se utiliza do comum, do cotidiano. Jesus, por exemplo, falou de passarinhos, de ovelhas, de jovens, de árvores, frutos, sementes, casa, rocha. E aqui Deus usa a vida de um fazedor de vaso, um oleiro. Ele manda o profeta ir até uma oficina à casa do oleiro. Várias adversidades surgem em nossas vidas por não observarmos situações do dia a dia. Negligenciamos palavras, gestos, atitudes, desrespeitamos protocolos, tratamos relações como fato consumado, desconsideramos o básico, o simples, o natural. Deus manda o profeta ir numa oficina e se utiliza dessa oficina para ilustrar a condição de Israel, para apontar e oferecer uma saída, uma nova oportunidade. Que Deus sensível ao nosso limitado entendimento usou coisas do cotidiano para facilitar o entendimento do profeta. Você está me entendendo? O que ficou retratado como condição de Israel? O tempo não me permite entrar em questões históricas, mas vamos fixar nossa atenção apenas na ilustração, então. A condição de Israel era a condição daquele vaso que estava na mão do oleiro e se quebrou, caiu ao chão e virou caco. O natural seria varrer os cacos, juntar, jogar fora, não é isso? Mas Jeremias, após ver toda essa cena na oficina, houve algo maravilhoso da parte de Deus. Preste bem atenção no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que coisa maravilhosa. Meu mano, minha queridona, não importa o estado em que você se encontra. Não importa se seu coração está desmantelado, se sentindo totalmente quebrado e acumulando pensamentos negativos acerca da vida, de si mesmo ou do futuro. O que Deus está dizendo é: esse não é o estágio final, ainda não é o fim. Ele te oferece saída do caos. Você pode ser como um vaso na mão do oleiro. Deus está oferecendo restauração e mais do que restauração, Ele oferece fazer de você um vaso novo, um outro vaso, uma nova criatura, novidade de vida. Receba novidade de vida
Receba de Deus novas oportunidades. Entregue sua vida ao Senhor, sua causa nas mãos de Deus. Eu gostaria de concluir essa mensagem, essa reflexão, chamando a tua atenção para algo bastante forte e interessante, ao meu ver. Se você ler com atenção o capítulo 18, a partir do versículo 7, junto com o capítulo 19 todo, como solicitei, você vai perceber que Deus denuncia a dureza de coração de Israel em relação à sua palavra. A graça do Senhor não aliena. Deus nos oferece o seu favor sem imputar as nossas faltas. Isto é graça, mas não elimina a nossa responsabilidade de decisão. Aqui no capítulo 19, a figura, a ilustração, já não é de um vaso quebrado, mas de uma botija pronta, fixada, estabelecida e que, portanto, não pode sofrer alteração. Deus manda o profeta exortar o povo, chamar ao arrependimento e, para ilustrar e gerar compreensão, manda quebrar a botija pronta em seguida. E manda também o profeta dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, preste bem atenção, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso na mão do oleiro que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Jeremias, capítulo 19, versículo 11. Se você ler com atenção o capítulo 18, a partir do versículo 7, junto com o capítulo 19 todo, como solicitei, vai perceber que Deus denuncia a dureza de coração de Israel em relação à sua palavra. A graça do Senhor não aliena. Deus oferece o seu favor sem imputar faltas. Isto é graça, mas não elimina a nossa responsabilidade de decisão. Aqui no capítulo 19, a figura não é de um vaso quebrado, mas de uma botija pronta, já fixada, e que, portanto, não pode sofrer alteração nem restauração, pois já petrificou. Deus manda o profeta exortar o povo, chamar ao arrependimento, e para ilustrar e gerar uma melhor compreensão, ele manda quebrar a botija pronta e em seguida dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 19, 11. Deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Entenda de uma vez por todas, meu mano e minha mana. Deus oferece uma nova vida ao quebrantado, ao abatido de espírito, ao que abre o coração e se deixa moldar por Deus. Mas ele afirma que quem acha que se banca, quem acha que não precisa de Deus, ou quem, como no caso de Israel, cria um Deus à sua própria imagem e não dá ouvido à palavra do Senhor, para esse tipo de gente já não resta o que fazer, a não ser quebrado e jogado fora. Duro essas palavras, mas você decide se quer ser uma botija pronta com seus próprios critérios ou ser um barro nas mãos de Deus, recebendo dele novidade de vida. Leia o Evangelho e concorde com Jesus em tudo, ainda que com isso venha discordar da igreja. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Se você entendeu que foi de Deus essa mensagem, se torne meu companheiro missionário e, unidos pelo Evangelho, vamos compartilhar ao máximo de pessoas. Visite o nosso site projetodeusepaz.com e você encontrará outras mensagens. Fique na paz, firme na graça, em nome de Jesus.